gravação aqui, porque eu começo a falar, né? E aí eu... Bom... Mas por que eu falei isso? Porque o professor, ele não atualizou o ambiente. Eu dei uma olhada. Não tá nem o plano da disciplina, não tá o guia do estudante. Peraí que meus gatos... Peraí, Jorel. E aí eu vou cobrar ele pra ver o que aconteceu. Então a conversa tá sendo basicamente pelo fórum até o momento. Deixa eu mostrar como é que tá aqui. Ó. Estão vendo o aba aqui da disciplina? Pronto. Eu não tenho autorização para editar nada. E aí esse plano e esse guia são os do modelo. Já era para estar atualizado aqui para vocês, mas não está. Aí nesse primeiro módulo de avisos aqui, ao clicar, vocês vão ver a comunicação que o professor teve com a turma, tá? Então, enquanto o ambiente não é atualizado, vocês dão uma olhada aqui. Por isso que eu postei aqui e mandei mensagem no privado, porque era a forma que eu tinha de falar para vocês. Então, o livro de referência tá aqui, ele colocou, que eu mostro para vocês já já. E a aula tá aqui, em aula 1, com o link do Drive e o PDF das anotações que ele fez. Certo? Então, quando vocês forem dar uma olhada, vocês já sabem que tá por aqui. O livro é o livro de cálculo, que é o livro do James Stewart, que é a referência clássica. Ele colocou a 7ª edição, que tá com uma qualidade boa. Eu vou desligar minha câmera por conta da conexão, tá? Mas eu tô por aqui. E a primeira aula que ele fez vai aqui de funções, que é o capítulo 1, tá bom? Mas ele falou de forma muito rápida, assim, sobre isso. Então, esse capítulo, ele traz uma discussão rica em exemplos do nosso mundo, tá? Então, quem quiser e tiver um pouco mais de tempo, pode fazer a leitura e resolver os exercícios desse capítulo 1. E já iniciou o capítulo 2, que é o capítulo de limites e derivadas, certo? Esse livro do James Stewart, ele traz muitos exemplos com aplicações às diversas áreas do conhecimento. Então, vocês vão ver aqui... Peraí, que eu queria falar de outra coisa. Pronto, aqui. Ele vai trazer exemplos da economia, da física, da matemática, das engenharias. Então, você vai ter uma quantidade de exemplos e exercícios muito significativa e muito abrangente em relação a outras referências, tá? Se você for para um autor como o Guido Risi, ele vai ser um autor que vai tratar do cálculo com uma ênfase maior na álgebra, né, propriamente dita. E esse livro ele
bom nas suas imagens, nos seus gráficos. Então vale a pena vocês terem a experiência de fazer a leitura do livro, de escolher alguns exercícios que devem ser usados com calculadora, até científica ou com software, porque ele dá essa oportunidade ao estudante de expandir mesmo o conhecimento das aplicações do cálculo com esses exemplos, tá? Então, o professor ele deu, digamos assim, aquele arroz com feijão mesmo da teoria, e o livro vai trazer muito mais coisa com muito mais exemplos, tá? Então, a gente precisa ser estratégico na hora de resolver os exercícios, porque às vezes a gente pode se demorar muito em um tipo de problema, que para a matemática não é a nossa prioridade. A prioridade na matemática é estudar os conceitos de limites e derivadas, as suas propriedades, as consequências dessas definições e algumas aplicações, tá? Então, se você quiser estudar as aplicações, se demorar nessas aplicações, a minha sugestão, se você não tem tanto tempo, é que você deixe esse estudo mais aprofundado de aplicações para um outro momento, para um recesso ou para um futuro TCC, tá? Alguma dúvida até aqui? Pronto, qualquer dúvida vocês levantam a mão ou me interrompem que a gente tira essa dúvida. Certo. E aqui nós temos blocos de exercícios que é uma lista relativamente extensa, tá? Aqui nesse início a gente tem a introdução ao capítulo, mas o que o professor começou a falar sobre limites realmente é a partir da seção 2.2, e aí vocês fazem esse registro dessa seção, anotam aí, seção 2.2, e aí vai entrar toda aquela conversa que nós tivemos no sábado sobre conceito de limite, limite à esquerda, limite à direita e etc. Esse livro é muito, muito bom nas suas imagens, tá bom? Muito bem feito. E eu queria ver com vocês se vocês gostariam hoje de, por exemplo, a gente discutir aqueles exercícios que foram propostos pelo professor, se vocês querem, se vocês querem ir para os exercícios do livro, porque se a gente não tiver nenhuma dúvida prévia, a gente começa com os exercícios do livro, tá? Acho que vai perder tempo. Diga, Lucas. Isso aí, a cocô do pé. Então, pé. Isso. Tá. Uhum. Joia. Vamos começar então pelos exercícios que o professor propôs e em seguida a gente vem para o livro, né? Na aula do
professor Davi, foram propostos alguns exercícios de fixação. Então, tá todo mundo vendo aí os exercícios? Eu vou dar um... Vocês chegaram a fazer? Levanta a mão aí quem chegou a responder. Certo. Uhum. Vamos fazer. Vou copiar aqui. Eu marquei esse encontro para hoje, mas pela minha experiência, o dia de quinta-feira para vocês eu acho mais proveitoso, né? Quinta ou sexta. Que dá tempo de vocês terem uma vista no material. Vou compartilhar aqui minha tela de edição. Tá dando pra ver? Questão 1 aqui no... Para resumir, para ser muito prática, os limites, eles vão existir e eles vão coincidir com a função naquele ponto que está sendo estudado, sempre quando as funções forem contínuas. Então, os polinômios, as funções racionais em seus domínios, as funções trigonométricas básicas. O limite em determinado ponto vai coincidir com o valor da função naquele ponto. Então, por que é interessante a gente saber, no estudo do cálculo, o domínio das funções? Porque há coisas diferentes podem acontecer quando a função, quando a gente toma pontos próximos de locais em que a função não está definida. A gente pode ter o que a gente chama de uma assíntota, né, em que o gráfico da função ela vai lá para mais infinito ou menos infinito, né? Então, o estudo do cálculo, o cálculo permite que a gente entenda o comportamento dessas funções para números muito grandes, muito pequenos, ou quando, por exemplo, um denominador se aproxima do zero, que é o caso da letra A. Então, esse é um dos motivos da gente saber, um dos motivos para a gente saber identificar o domínio das funções e fazer os estudos próximos desses valores. Então, no caso da letra A, a questão pede para a gente encontrar o domínio máximo das funções. Mas domínio já diz muita coisa para a gente. Domínio máximo tem a ver com funções que são compostas, né? Eu tenho aqui uma raiz com uma outra função dentro, e essa raiz sendo o numerador de um quociente. Então, a gente tem duas situações aqui. Eu posso ver a função f de x como uma função g sobre uma função h de x, onde a g de x é igual a essa raiz quadrada
h de x é x menos 5. Então, fazendo o estudo da g, o que a gente observa? Que a g está definida para todos os pontos da reta ou não? Isso, isso. Então, note que g de x precisa ser maior ou igual a zero, por se tratar de uma função. Minha letra aqui esse programinha é horrível, mas eu vou fazer, eu estou fazendo o máximo de esforço possível. Se tratar de uma função raiz. Então, x menos 3 precisa ser maior ou igual a zero, o que implica que o x precisa ser maior ou igual a 3. Tá? Se o x for maior ou igual a 3, a g de x estará definida, não importa o valor, desde que ele seja maior do que 3. Agora, será que isso é suficiente? Será que a gente pode afirmar agora que o domínio da f são todos os valores maiores ou iguais a 3? Isso é um erro muito comum, tá? É o aluno chegar até aqui e concluir que o domínio da f são todos os reais onde x é maior ou igual a 3, tá? Mas isso dá problema, por quê? Porque quando x é igual a 5, o meu denominador ele é zero. Então, a f não está definida nesse ponto. Então, nós precisamos retirar o x igual a 5 desse domínio, né? Eu só queria dizer que foi é muito diferente você ver de outra perspectiva. Porque Observe que a h de gente x estava é até zero para comentando, eu e x igual a Patrícia, 5. que a gente Logo, ainda não tinha visto alguém a apresentando o f nosso trabalho. não está definida Então, nesse ponto. foi impecável. Pelo menos para mim foi maravilhoso. Então, o que é que nós precisamos fazer para fechar esse domínio? Vamos fazer aquele diagrama da f, diagrama o diagrama da g, o diagrama da h e concluir x sobre h, né? G, H, G sobre H, que é igual a F. Então, para... Eu sei que x igual a 3. Em diante, a g está definida, né?
Para H está definido em todos os valores, por ser um polinômio, né? Esqueci de colocar aqui, mais H de x, x menos 5, que é um polinômio. Então, vai estar definido para todos os reais, mas neste caso, a H não vai estar definida no 5, tá? Para ser mais preciso, aqui ela está definida no 5, porém a F não está definida no 5. Vou colocar assim para não gerar dúvidas. Certo? Então, a G ela vai existir apesar da H estar definida para valores menores do que 3. A função f é a que importa. Então, nós vamos colocar como domínio onde a G e a H estão definidas. Tá? Ou seja, deixa eu colocar aqui uma nova página. Selecionar aqui. Então, o domínio da F vai ser quem? Serão todos os pontos x pertencentes aos reais, tais que o x é maior ou igual a 3 e x é diferente de 5. Nós poderíamos escrever também como uma linguagem de união de intervalos, em que o 3 é menor ou igual a x, que é menor que 5, união 5 menor do que x, menor do que 3. Ou, para ser mais resumido ainda, intervalo fechado no 3, até o intervalo aberto no 5, união, intervalo aberto no 5, mais infinito. Tudo bem até aqui? Certo. Aí vocês fazem a B, sim, nessa linha de raciocínio, tá?
aqui a segunda pra gente responder. Que é solicitado para a gente botar o gráfico dessas funções em algum software e encontrar os limites propostos. Tá? Vocês já conhecem, a gente pode usar o GeoGebra, certo? Pode usar o GeoGebra Online. E aqui é mais uma questão de verificação, né? Vou colocar aqui o GeoGebra. Vocês. Mesmo sendo um software, é bom fazer pelo menos 1 ou 2 exercícios desse pra gente saber assim, né? Saber que é possível responder. Então você vem aqui na calculadora do GeoGebra. Calculadora gráfica. Já está na calculadora gráfica, né? Você entra aqui e escreve a função. Vou colocar a função A, tá? F de x igual x à quarta menos 2x ao quadrado mais a raiz quadrada do outro termo. Aí como é que a gente pode escrever a raiz quadrada, tá? Você coloca SQRT e abre parênteses. Vou fazer de novo. SQRT ou clica aqui nessa função do GeoGebra que vai aparecer. Aperta aqui em SQRT de x e vai aparecer o símbolo da raiz quadrada, tá? De x ao quadrado menos 1, ok? Aperta Enter. E aí nós temos o gráfico da f. E vocês podem observar nitidamente aqui que entre o intervalo menos 1 a 1, esse gráfico parece sumir, né? Se a gente aproxima com o zoom do software, nós observamos que realmente algo aconteceu nesse intervalo aqui. Você pode aproximar o quanto você quiser, né? E a pergunta, né? Será que essa função ela está definida no menos 1? Porque o software ele tem um limite, né? Se você for aproximar e aproximar, né? O software está mostrando para a gente que essa função parece até se tornar uma reta na vertical. Mas matematicamente a gente tem que verificar o que de fato acontece
com essa função quando x é igual a menos 1. E o mesmo acontece para x igual a 1, né? Perceba que ela tem essa curva aqui indo para a direita, mas à medida que nós aproximamos esse ponto, a curva ela vai se parecendo com uma reta vertical. Ou seja, hoje a gente tem o recurso do software, mas se você aproximar, né, aqui, ó, olha como tá os valores, 0,9998, 4 casas decimais, ela se confunde com uma reta vertical, né? Então a gente já, pela imagem, a gente consegue perceber, por exemplo, que esse limite de f quando x tende a 1, que algo acontece aqui, né? Para x igual a 1, nos parece que ele está definido apenas à direita do 1, né? Para valores maiores do que 1. Enquanto que para x igual a menos 1, a função só está definida para valores à esquerda do menos 1, ou seja, menores do que menos 1. Né? Vamos voltar lá na questão para a gente verificar o que está sendo pedido para a gente. Para não sair do gráfico, eu vou ler aqui para vocês. Plote o gráfico das funções abaixo em algum software e encontre os limites propostos. Limite de f de x quando x tende a 1. É? E aí, o que é que vocês responderiam? X tendendo a 1. Como é que vocês fariam a resolução dessa questão? Tá dando para ver o gráfico, né? Justifique sua resposta. Perfeito. Então, lá na nossa resolução, a gente vai observar, como é para pedir, é solicitado que a gente observe pelo gráfico, a função f, ela não está definida no intervalo de menos 1 a 1, né? Quando nós olhamos para a função, para além da função, a gente observa que existe uma raiz quadrada e que o termo que está dentro da raiz quadrada é um polinômio de segundo grau. E para valores entre menos 1 e 1, como o Adilson falou, essa raiz quadrada assume valores negativos. E nos reais, essa raiz quadrada não está definida nesse intervalo. Por isso que nós temos esse apagão aqui do gráfico, né? Então, Adilson, aproveitar que você perguntou, nós podemos dizer que o limite, por esse gráfico, nós podemos dizer que o limite de f quando x tende a 1, que ele existe? Como nós justificaríamos que ele não existe? Vamos organizar essas ideias. É muito simples. A gente precisa verificar
se o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda existe, se o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita existe, e se esses limites são iguais, certo? Esse é o primeiro ponto. Deixa eu só ver aqui o chat. Então, você falou aí sobre o intervalo menos 1 a 1. Perceba que a função não está nem definida para x menor do que 1. Aliás, isso. Aí seria isso, perfeito. Perfeito. Isso, joia. Só que aqui não existe esse limite pela esquerda. Então a gente vai dizer, observe que o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, eu vou escrever isso daqui a pouco, não existe. Graficamente, não existe. Mas o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, existe e é igual a menos 1. Como o limite pela esquerda não existe, a nossa conclusão é que o limite de f quando x tende a 1 também não existe. Ou seja, o limite pode existir em um sentido e pode não existir em outro. Mesmo ele existindo pela direita ou pela esquerda, ele não existe, ele pode não existir globalmente, tá? E isso vai ser muito comum em funções. Então, vamos escrever isso que a gente visualizou. Eu vou pegar essa imagem, vou fazer um print aqui. Pra gente levar lá para o nossa resolução, né? Só uma vez. Coloquei aqui nossa lousa. E aí vamos fazer essa redação. Então, o cálculo 1, a gente vai aprender muito mais a escrever do que realmente a imagem ela é muito clara e aí a gente vai ter mais trabalho escrevendo do que enxergando as coisas, né? Então, aqui letra A. Diga.
Isso sempre vai acontecer quando as funções forem contínuas. Isso é um teorema importantíssimo do cálculo. Quando o limite de f de x, quando x tende a A, existe, e esse limite, quando x tende a A, é igual a f de A, nós dizemos que a função é contínua. O professor Davi até falou sobre isso, mas eu acredito que ele vai retomar na próxima aula. Nem sempre a função vai ser contínua. Um exemplo é esse caso dessa questão. Ela não é contínua em todo o seu domínio. Por quê? Porque o limite não vai existir tanto em 1 como em menos 1. Entendeu? O limite não trata do ponto x igual a 1 ou x igual a menos 1. O limite é o que acontece nos arredores. Tá? Então, a gente conclui que essa função não é contínua em x igual a 1. Por dois motivos. F de 1 não existe e o limite também não existe. Então, se algum desses casos acontecer, a função não vai ser contínua. Por exemplo, a gente poderia ter a função sem esse tipo de salto que tem na questão A, mas não vai estar definida, por exemplo, meu buraco aqui foi grande. Imagine x igual a 3, né? Limite da f de x quando x for igual a 3, desculpa, quando x tende a 3, é 2. Por quê? Porque a esquerda de 3 se aproxima de 2 e a direita também. Mas f de 3 não está definida. O limite existe, é 2. Mas a f de 3 não está definida. Então, como a f de 3 não existe, essa função não é contínua. Ou a gente pode ter o caso em que a f de 3 é um outro ponto, sei lá, 4. A função está definida em 3, f de 3 é igual a 4, mas o limite não é 4, o limite é 2. Então, essa função ela não é contínua. Em outras palavras, quando a gente precisa tá fazendo desenho, precisa tirar o lápis do papel, isso significa que a função não é contínua. Tá aqui desenhando, tirou o lápis do papel, continuou, isso é um ponto de descontinuidade. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente fizer os exercícios, tá? Certo, Adilson? Copiar aqui essa partezinha que eu fiz. Colocar. Agora nós vamos escrever, né? Vamos lá. Observe que limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, certo? Esse sinal aqui de menos
quer dizer que o x está se aproximando pela esquerda do 1, ou seja, nesse sentido aqui, ó. Observe que esse limite não existe. Além disso, o intervalo, a gente pode escrever aqui sobre o intervalo em que a função não está definida, tá? Intervalo menos 1 a 1 não pertence ao domínio de F. Por outro lado, o limite da F quando x tende a 1 pela direita existe. E é menos 1. Tá? Portanto, limite da F quando x tende a 1 não existe. Para que ele exista, os limites precisam existir e eles têm que ser iguais. O que não é o caso aqui. Esse limite não existe porque o limite à esquerda sequer existe. Tá, gente? Funções trigonométricas, elas têm o histórico, pela sua periodicidade, de coisas bizarras acontecerem. Vou usar a palavra bizarra porque realmente é uma boa palavra. Vou mostrar a vocês. Vamos ver se esse caso da letra B é o caso que eu estou pensando. Volto aqui para o GeoGebra. Apago aqui, deixa eu apagar essa. Dois seno de x. E aqui eu preciso colocar uma multiplicação, né? Senão vai ter problema. 2 seno de x mais 3x sobre π. Vamos aqui essa. Não é esse exemplo que eu quero, mas perceba que o fato da função ser trigonométrica, ela traz esse aspecto ondulatório, né? Deixa eu mostrar a vocês aqui, essa parte aqui vocês vão poder fazer por vocês.
Eu vou mostrar aqui para vocês uma situação que o limite, quando o x se aproxima de zero, uma coisa bem inusitada acontece. Seno de π sobre x. Estão vendo o gráfico aqui? Esse gráfico, quando você aproxima, o x se aproxima de zero, as ondas elas vão ficando cada vez mais próximas entre si. Tá? É um exemplo bem famoso. E aí, não tem como a gente determinar quem é esse limite quando x tende a zero, sabe? As ondas ficam tão próximas que chega uma hora que o software ele não consegue existe um limite visual aqui, tá? Parece tá tudo preenchido. Mas por quê? Porque o intervalo da 0, sei lá, menos 1 a 1, ele vai ficando vai se aproximando cada vez mais do zero e esse gráfico ele vai subindo e descendo cada vez mais rápido, a ponto de dar essa ilusão de que é uma faixa azul toda pintada, mas na verdade não é. É o gráfico subindo e descendo, até essa amplitude aqui de menos 1 a 1. Tá bom? Esse exemplo a gente tem lá no livro de cálculo, na página 83. Vou mostrar aqui a vocês. Página 83. Aqui. Foi, melhorei. Certo? Parece que o limite é zero, mas ele não é. Essa oscilação ela acontece infinitas vezes. Então, como esse limite, aliás, como essa função não com x igual a zero, ela não tende a um número fixo, a gente também diz que esse limite, quando x tende a zero, ele não existe. Você não tem um número fixo ao qual eu possa dizer que o x, quando o x tende a zero pela esquerda, essa função vai assumir esse valor, tá? Nem à direita. A gente não consegue esse valor, certo? É um outro caso. Tá? Página 84, caso vocês queiram dar uma lida com mais calma. Vamos voltar aqui para nossa lousa, né? Então, o item 2, o item B, vocês finalizam em casa. Dúvidas até aqui, gente?
Vamos agora para a questão 3. Aí a gente, na questão 3, já vai para um tratamento mais da matemática, né? A gente sai do gráfico e voltamos aqui para o nossa boa e velha caneta, né? Sabendo que o limite de uma certa função f, quando x tende a 1, é igual a 2, e que o limite de uma certa função g de x, quando x tende a 1, é igual a 3, encontre o limite de f de x mais 3g de x, quando x tende a 1. Ou seja, você também pode montar equações com limites, tá? Então, o que é que nós vamos precisar para resolver esse problema? Vamos precisar recordar das propriedades de limites, certo? O material do professor traz lá um resumo dessas propriedades. Eu vou resolver aqui e à medida que a gente for avançando na resolução, eu vou relembrando essas propriedades, tá? Então, segundo as propriedades de operações com limites, nós temos A câmera tá ligada? limite de f de x mais 3g de x, quando x tende a 1, vai ser... Como eu tenho uma soma de duas funções, o limite da soma vai ser igual à soma dos limites. Então, a gente pode separar como limite de f de x quando x tende a 1, mais o limite de 3g de x quando x tende a 1. Limite de f de x quando x tende a 1, eu já sei que é 2, mais limite de 3g de x quando x tende a 1. Eu sei que o limite de uma constante que multiplica uma função é igual a constante multiplicando o limite dessa função, certo? Então, isso resulta em 2 mais 3, que multiplica o limite de g de x quando x tende a 1, que é igual a 3. Logo, esse limite é igual a 11. Bom, não é que f... a gente não sabe nem se a função está definida em x igual a 1. Mas o limite, ele existe e é igual a 11, tá? Tem como a gente saber se essa função é contínua? Essa soma é contínua? Não, porque não nos foi dada informação sobre a função nesse ponto. Ok? Vou prosseguir aqui para a nossa
Próxima questão. E é sabido que o limite de f de x, quando x tende a 2025, e o limite de g de x, quando x tende a 2025, existem. E o limite de f mais g, quando x tende a 2025, é igual a 3. E que o limite de f menos g, quando x tende a 2025, é igual a 1. E é solicitado que a gente encontre o limite de f de x, quando x tende a 2025, e o limite de g de x, quando x tende a 2025. E aí? Aqui já é uma questão mais desafiadora, né? Alguém teria uma sugestão de tentativa? Como é que nós iniciaríamos essa... Pode. Pode porque a gente tem as propriedades de operações com limites, né? Mas como é que você montaria esse sistema? Então, só tem um erro aí grande. Você tratou a f e a g sem um limite. Você consegue montar o sistema com os limites. A ideia é essa. Mas, por exemplo, até quando vocês forem fazer o envio do vídeo, né? Se você falar algo assim, você já teria um erro grave. Isso. Perfeito. Você vai montar o sistema com os limites. O que o Adilson está falando? Antes de a gente ir para o sistema, a gente precisa fazer o seguinte: usar as propriedades de limite para separar esses limites aqui. Note que esse limite da soma é igual ao limite da f mais o limite da g igual a 3. E o limite da diferença, quando x tende a 2025, esse é o limite da f, quando x tende a 2025, menos o limite da g, quando x tende a 2025, igual a 1. Cuidado para não esquecer a parte de baixo do limite, viu? Quando x tende a 2025. Isso faz parte da notação. Vamos pegar esse sistema, aí usando esses limites aqui, usando
essas duas equações, aí a gente consegue fazer conta. Por quê? Montamos um sistema de equações e resolvemos. Então, seguindo a sugestão do Adilson, tenho a equação estrela, equação duas estrelas. Faço o quê? Soma a primeira com a segunda. Nós vamos ter duas vezes o limite da f, quando x tende a 2025. O limite da g vai se anular, porque eles existem, consequentemente eles são números reais. Então a gente pode falar de cancelamento aqui. Isso vai ser igual a 4, o que implica, né, como esse limite da f existe, é um valor, a gente simplifica essa equação e nós temos f, limite da f igual a 2. Né? Se esse limite é 2, o x tende a 2025, substituindo em qualquer uma das equações, segue que o limite da g vai ser quem? Por exemplo, substituindo na primeira, 2 mais o limite da g vai ser igual a 3, o que implica que esse limite vai ser igual a 1. Certo, gente? Aí lá no livro de cálculo a gente vai ter questões parecidas com essa. Tá? A questão 5 eu vou deixar para vocês responderem, para não tirar essa oportunidade, né? Pensar sozinho, de ter aquele sabor do desafio, que é a questão para mostrar que essa função f igual a x ao cubo mais 2x menos 1 é uma função contínua usando as propriedades de limites, tá bom? E aí eu peço para... Não terminou ainda, tá? Nós vamos terminar às 9h30, mas mandem para mim por e-mail, tá? Para dar uma olhadinha na resolução nessa questão 5. Se não ninguém conseguir, né, tal, aí na próxima tutoria a gente já começa com ela. Aí eu vou mostrar aqui no livro a seção das questões, né? Vocês estavam vendo minha tela, não foi? Tela da... ok. Certo. Aí... mostrar aqui no livro, por exemplo,
Assíntotas, não foi falado ainda, né? Aí vocês já podem dar uma lida para sábado, né? Que, como eu falei, quando a função ela tem ela sobe para mais infinito ou desce para menos infinito. Aí tem uma notação para esse comportamento. Vamos aqui para os exercícios da seção 2.2. Então, nós temos no total 48 exercícios, tá? Vocês podem até escolher, ou faz as pares, ou faz as ímpares, tá? Que aí já reduz para 20 e tantas questões, o que já são muitas questões, né? Essa questão aqui, a questão de 15 a 18, ela é muito legal. Pede para você esboçar o gráfico de um exemplo de função que satisfaça essas condições. Então, as respostas, elas são pessoais, mas força a nossa mente a entender o que significa tais condições. Então, eu sugiro fortemente que vocês façam essas questões, tá? As questões em rosa, se eu não me engano, são questões que têm um índice de erros elevado, parece. Tem alguma observação que o autor faz. Porque você precisa de uma ideia diferenciada, sabe? Então, a parte da aula até que foi dada, temos aqui até a questão 22. Não, temos aqui até a questão... É porque as questões de limite no infinito, elas se misturam, sabe? Aqui eu determino o limite infinito. Mas, por exemplo, vou escolher aqui algumas para a gente responder, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com as ímpares. Esse tempinho que resta pra gente. Tem um outro livro também que fala de limites, porque essa definição de limite aí, visual, para matemática ela não é suficiente. A formalização mesmo do cálculo vem com uma área chamada análise real, que é uma disciplina que vocês terão lá no final do curso. Mas chega a ser até estranho a gente justificar coisas usando gráficos, né? Mas é algo necessário. Vamos lá. Com suas palavras, explique o significado da equação limite de f de x quando x tende a 2 igual a 5.
Aí a primeira parte, segunda. É possível que a equação anterior seja verdadeira, mas que f de 2 é igual a 3? Explique. Como vocês responderiam? Isso. A gente pode começar dizendo que essa equação ela trata do limite de valores que a função assume na região próxima a esse ponto, x igual a 2. Né? Então, eu poderia dizer o seguinte, a equação significa que na vizinhança do ponto nas vizinhanças x igual a 2, né? À esquerda é porque vizinhança tem um significado próprio da matemática. Mas eu vou colocar aqui, viu? É porque esse vizinhança é... Não, mas a gente coloca. Tranquilo, mas a gente coloca porque a gente não definiu vizinhança no cálculo. Então não tem problema. Digamos que é um costume mesmo, né? Quando a gente trabalha algumas outras coisas. Aí pra gente tá tão claro, mas pra quem tá começando agora não tá. Isso foi importante você falar. A esquerda e a direita de 2, né? E é tão forte isso que, por exemplo, quando você vai para RN, você vai ter, quando você vai para o R2, você tem uma bola. A sua vizinhança não é mais um intervalo, é uma região do plano, entendeu? Então essa ideia ela é até expandida, mas são cenas dos próximos capítulos. A, que nas vizinhanças a função f se aproxima de 5. E aí a gente pode amarrar com a segunda parte. Porque se aproximar de 5 não significa que f de 2 é igual a 5. Porque o limite trata dessas vizinhanças, ela não trata do ponto x igual a 2. Tá? Então nós podemos colocar assim, contudo, o limite não trata de f de 2, ou seja, o limite de uma função pode ser limite de uma função em um ponto A
pode ser diferente. F de E. A equação significa que nas vizinhanças de ponto x igual a 2, à esquerda e à direita de 2, a função f se aproxima de 5. Contudo, o limite não trata de f de 2, ou seja, o limite de uma função em um ponto A pode ser diferente de f de A. Vocês podem melhorar essa escrita, tá? Cada um escreve de uma forma. Mas o que a gente precisa lembrar é que o limite de uma função quando tende a um ponto pode ser 1 e a função neste ponto pode ter um valor diferente ou nem mesmo estar definida. Então, o limite pode ser menos t, de fato, limite da f quando x tende a 2 igual a 5 e f de 2 igual a 3. Isso pode realmente acontecer. Vamos agora seguindo a ordem das questões, né? Questão 3. E aí, se surgir algum conceito que não foi dado, a gente já fala aqui, já se adianta. Que é o caso aqui da questão 3, né? Explica o significado de cada uma das notações a seguir. Letra A. Limite de f de x, quando x tende a menos 3, é igual a infinito. E na letra B, o limite da f de x, quando x tende a 4 pela direita, é igual a menos infinito. Para a gente facilitar essa compreensão, vamos fazer um desenho. Tá? Então, eu vou colocar aqui um plano cartesiano. Temos aqui x e y. Imagine que menos 3 se localize aqui. E aí você tem a função aqui, ela pode estar vindo lá de baixo ou de lá de cima. E quando chega em menos 3, quando chega aqui em menos 3, algo acontece. Aí eu vou colocar essa linha azul aqui, que ela vai facilitar a nossa compreensão do que vai acontecer. Quando chega próximo de menos 3, segundo este limite, a função tende a infinito. Esse símbolo aqui é de infinito, vocês sabem. Então, a função ela sobe. Minha lousa ela tá bem ruim assim de fazer essa subida de forma suave. Vai significar isso, que
que ela sobe e se aproxima dessa reta e x igual a 3, tá? E como esse limite existe, isso significa que essa aproximação, ela é tanto pela esquerda como pela direita, tá? É isso que significa esse limite. Tanto pela esquerda como pela direita, a função f, quando x tende a menos 3, a gente costuma dizer no cálculo que ela explode, ela vai para mais infinito. Mas ela não assume nenhum valor fixo, tá? Deixa eu ver aqui. Tchau, tchau, Jusilã. Então, isso significa que esse limite é infinito. Então, vamos escrever. O limite significa que à medida que nos aproximamos de menos 3 pela esquerda e pela direita, a função f assume valores cada vez maiores. Sem parar em um valor fixo. Ou seja, ele não é esse limite, e assim, é uma confusão real é que quando a gente diz que o limite é igual a mais infinito, esse limite não existe, tá? Mas é uma notação específica para esse caso. Quando, à medida que a gente se aproxima de menos 3, esse volume, ou esse limite assumir valores cada vez maiores, isso significa que ele não existe, mas significa que a função está indo para mais infinito, tá? Então, o limite significa que à medida que nos aproximamos de menos 3, pela esquerda e pela direita, a função f assume valores cada vez maiores, sem parar em um ponto fixo. Então, nós temos limite da f quando x tende a menos 3 pela esquerda, igual ao limite da f quando x tende a menos 3 pela direita. Isso é mais infinito. Tá? Não é que isso não está conflitando com a definição, tá? Isso é uma notação. O infinito não é um número. Isso é uma notação. Significa que a função está assumindo valores cada vez maiores próximo desse ponto. Dúvidas?
segundo item. Aqui. Fazer um novo desenho. E aí vocês letra B, limite da f de x quando x tende a 4 pela direita, igual a menos infinito. O que é que essa notação significa? Imagine que o x igual a 4 esteja aqui. Então, a função vem em qualquer direção, né? Aqui e tal, sobe 10. Mas aí, quando chega próximo do 4, ela desce e assume valores cada vez menores. Então, é como se fosse um precipício, né? Ela vem aqui e quando vai se aproximando, ela vem se aproximando e ela desce. Vai descendo, descendo até encontrar ninguém, né? Vou falar tá errado. Até ela pode. Quando você, né? Quando você se aproxima de zero pela direita, ela vai para menos infinito, né? Então, as funções que nós estudamos no fundamento de matemática, elas têm esse comportamento. Em algum momento elas vão para mais infinito ou menos infinito, né? Algumas dessas funções. Mas não são apenas essas funções, tá? Então, quando a gente tem esse comportamento, que ela vai tendendo a menos infinito e se aproxima muito de um certo número, mas nunca chega nesse número, a gente diz que essa reta aí azul é uma assíntota vertical, que isso vai ser abordado na próxima aula de sábado. As funções trigonométricas, por exemplo, elas possuem assíntotas horizontais. Né? Ali a função seno e cosseno, elas estão entre menos 1 e 1. Então, aquelas assíntotas, na verdade, não é que são assíntotas, elas são limitadas por essas retas. Se torna uma assíntota quando eu tenho algo desse tipo aqui. Eu tenho algo assim. Entendeu? Que vai se aproximando cada vez mais e fica ali muito próximo desse número, sei lá, B. Tá? Aí a notação é diferente. Aqui é limite da f quando x tende a mais infinito, vai ser B. Aqui é limite da f quando x tende a 4. E aqui eu ainda botei pela esquerda, não foi? Pela direita. Aqui é pela direita, eu coloquei pela esquerda. Deixa eu corrigir isso aqui. A função tá aqui. Sei lá, não se sabe o que acontece pela esquerda. Mas pela direita, ela vem de menos infinito e segue a vida dela.
parte pela esquerda. São notações diferentes. Então, significado aqui. Função f à direita de x igual a 4 assume valores cada vez menores. Que é representado por menos infinito. Então, infinito não é um número, tá? Isso é bem importante de ser frisado. Não é um número, mas a gente usa como uma anotação. Aí assume valores menores, assume valores negativos, tão pequenos quanto a gente pode imaginar, né? E assim vai. Deixa eu ver se dá tempo da gente fazer mais uma. A seção de propriedades de limites é a seção 2.3, tá? Eu vou aqui para a seção 2.3 para a gente fazer exercícios mais interessantes. Vocês podem até dar prioridade à seção 2.3, tá? Vou pegar aqui da seção 2.3. A seção 2.2 ela tem essa parte mais visual, né? Vamos aqui para a seção 2.3.
Calcule o limite justificando cada passagem com as propriedades de limites. Então, vamos colocar aqui a questão 5. Limite t a quarta menos 2 sobre 2t ao quadrado menos 3t mais 2. A gente sabe que isso é um quociente e que o limite do quociente ele vai existir se o quociente, o limite desse quociente, desculpa, se o limite desse quociente for diferente de zero, tá certo? Então vamos ver o que acontece antes de a gente separar o que acontece com o limite desse denominador aqui, tá? Por propriedade de limite, eu sei que o limite de 2t ao quadrado menos 3t mais 2 vai ser o limite de 2t ao quadrado, quando t tende a menos 2, mais o limite de menos 3t, quando t tende a menos 2, mais o limite de 2, quando t tende a menos 2. Isso vai ser igual a 2 vezes o limite de t ao quadrado, quando t tende a menos 2, menos, estou usando aqui a propriedade de constante que multiplica o limite de uma constante vezes uma função, tá? Quando t tende a menos 2, mais o limite de 2 quando t tende a menos 2. Isso vai ser igual a 2 que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 3 que multiplica menos 2, mais 2. Isso vai ser igual a 8 mais 6 mais 2. Tudo certo aí? Então, isso é igual a 16. Como esse denominador tem limite igual a 16, e esse limite é diferente de zero, nós podemos utilizar a propriedade do limite do quociente, tá certo? Por isso que eu fiz essa verificação. Então, ó, logo, o limite quando t tende a menos 2, de t a quarta menos 2, sobre 2t ao quadrado menos 3t mais 2 vai ser igual ao limite desse numerador sobre o limite desse denominador. Né? Eu sei que o denominador já é 16, né? E aqui vai ser o limite de t a quarta menos o limite de 2,
quando t tende a menos 2. Por sua vez, isso vai ser igual a t ao quadrado vai ser 4. Então, t a quarta vai ser 16 menos 2 sobre 16. 14 sobre 16. Vou pegar aqui questão questão 7. Mas antes disso eu vou tirar uma dúvida aqui no livro para saber se eu posso utilizar uma ferramenta. Quando eu tenho uma função polinomial, o limite da função em um determinado ponto vai ser igual à função nesse ponto. Quando eu tiver raiz quadrada de uma função, limite da raiz quadrada de uma função, quando x tende a um certo ponto, eu posso fazer a substituição, ou seja, esse limite vai poder ser substituído pelo cálculo da função nesse ponto, tá? Isso tá lá na seção 2.3, eu vou recomendar a leitura para vocês. São teoremas, tá? E vamos encerrar aqui com a questão 7. E aí eu vou usar essa propriedade para a gente não precisar quebrar tanto as etapas e não tornar a conta extensa, certo? Quem vai ser o limite desse produto aqui? Vou fazer essa para a gente finalizar, viu? Eu lembro que o professor falou sobre os polinômios, né? Que no final das contas, toda aquela separação que eu fiz, eu poderia ter calculado a função naquele ponto igual a menos 2. Então, aqui eu tenho um polinômio com uma função raiz. E o limite da função, uma função que é raiz, é igual a raiz da função que está dentro. A raiz do limite da função que está dentro. Em resumo, o limite do produto vai ser o produto dos limites. Então, vai ser 1 mais raiz cúbica de x, que multiplica o limite desse polinômio aqui, tá? Quando x tende a 8. Produto de limites. É a propriedade que eu estou usando. Aí, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso utilizar o limite da soma. Esse primeiro limite. Isso aqui vai ser o limite de 8. Ou, limite de 1. X tende a 8. Mais o limite dessa raiz. X tende a 8. Vezes
esse limite todo. Vou deixar para substituir tudo de uma vez. Eu não vou separar esse limite porque eu vou usar agora o fato dela ser um polinômio. E aí, quando a função é um polinômio, o limite da f quando x tende a A é f de A. Tá? Então, é um polinômio. Só que o limite de 1 mais esse limite da raiz, existe uma propriedade que vai ficar de exercício aí para vocês darem uma lida na seção 2.3, que diz que este limite dessa raiz é igual à raiz cúbica do limite que está dentro dessa raiz. Então, o limite entra na raiz, tá certo? Isso é uma propriedade. E aí vai ficar bem mais simples da gente fazer essa substituição, tá? Por quê? Porque isso vai ser igual ao limite de 1, que a gente sabe que o limite da constante é a própria constante, mais a raiz cúbica do limite de um polinômio. Como x é um polinômio aqui, nós vamos substituir o x por 1. Tudo isso multiplicado pelo limite deste polinômio. E aí, por ele ser um polinômio, nós podemos substituir o x por 8. Por quê? Porque existe um teorema que vai ser abordado melhor na próxima aula, acredito eu, que diz que o limite de um polinômio, quando x tende a qualquer ponto do domínio dele, vai ser igual à função nesse ponto. O limite de f de x, quando x tende a A, vai ser igual a f de A. Então, isso vai ser a mesma coisa de eu substituir o x por 8, nesse caso. Então, vai ficar 2 menos 6 vezes 8 ao quadrado, mais 8 ao cubo. Tá? E aqui, isso se resume a fazer uma conta básica, né? Aqui. Então, isso vai ser 1 mais a raiz cúbica de 8, que é 2, multiplicado por 2, menos 6, que multiplica 64, mais 64 vezes 8, 512. E aí vocês concluem essa conta aí, tá? Aqui é coisa básica, ok? E aí vocês vão perceber que as propriedades de limite vão facilitar demais a nossa vida aqui. Mas a gente vai ter casos, por exemplo, em que esse denominador é zero. E aí você não vai poder usar imediatamente o limite do quociente. Então, na próxima aula, na próxima tutoria, a gente vai abordar melhor isso. Eu vou precisar fazer mais um encontro na quinta-feira, se for possível. Queria saber se para vocês daria na quinta-feira, por conta da extensão do assunto, tá? Era isso que eu queria
tratar hoje. Vou encerrar a gravação, ela vai ficar disponível daqui a pouco para vocês. E vou disponibilizar esse material aí em PDF, mas vai ficar lá no fórum, como eu expliquei para vocês. Vou abrir mais um tópico com o material. Dá 0? Certo. Usa desde que esse denominador não seja 0. A gente tem que verificar isso primeiro. Aqui vai dar 8. Se não der 0, a gente, o limite entra na potência também, né? A gente tem essa propriedade também. Aí vocês dão uma lida na seção 2.3, que vai ter bem detalhado, assim, numa linguagem muito bem feita. E quinta-feira a gente se encontra. E aí eu acho que vocês vão ter condição de resolver mais alguns exercícios daqui pra lá. Estou encerrando a gravação agora. Tchau, até a próxima aula.